Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje com mais uma palestra com a nossa irmã Sueli. O tema é aquele que está ali, né? Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo mais uma vez desse encontro para que possamos nesse estudo aprender ao máximo os ensinamentos que a nossa irmã irá nos passar, auxiliada com certeza pelos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Vamos nós, né? Tá ligado? Tá. Nós estamos aqui, primeiro, boa tarde para todos, na última pergunta de O Livro dos Espíritos, porque nós já estávamos nos encaminhando para isso. O que viria a seguir, a última palestra que tivemos, foi a questão do inferno, céu e purgatório, que a gente já tem falado muito, e vem essa daí, encerrando, portanto, a 1018 perguntando se o reino de Deus, né, poderia, Jesus falando que o reino de Deus não é desse mundo, e vem essa pergunta, então, 1019, com Kardec perguntando, então, poderá, já que o reino de Deus não é desse mundo, poderá pelo menos o reino do bem, não é nem o de Deus, né, o reino do bem, instalar-se, implantar-se na Terra? Isso aí é a pergunta que fecha o Livro dos Espíritos, né? E aí nós vamos retornar aí à primeira, o que é Deus, porque ninguém vai se formar em Espiritismo, né? E essa obra, ela é inesgotável, ela é uma obra de arte. Então, uma obra de arte, ela é inesgotável. Cada dia que a gente olha ou que lê, a gente vai encontrar alguma coisa que ainda não tinha visto. Então, obra de arte é inesgotável e o Livro dos Espíritos é uma obra de arte. Dele saíram outras obras de arte, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, com a parte religiosa, e os outros, né, com a parte científica, o Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra de arte. Então, a gente não tem a pretensão de saber. Eu conheço muito bem o Livro dos Espíritos e sei o Livro dos Espíritos. Quem dera, né? Eu estou há 30 anos consultando o Livro dos Espíritos, que tem esse tempo aí que eu estou aqui no centro. Cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo, cada vez que eu olho para uma questão com uma atenção, a atenção necessária para aprender alguma coisa e fazer aqui o nosso trabalhinho, parece que eu nunca passei por ela. Parece que eu nunca vi aquela questão ali. Eu digo, gente, será que eu pulei essa questão? Nesses 30 anos eu pulei isso aí? Não pulei. Passei por ela, não dei a devida atenção, não era o momento, porque tudo tem um momento, né? Tudo tem seu tempo certo, seu momento certo. E, às vezes, a gente passa pela questão e realmente não é o momento ainda da gente saber, de aprender aquilo ali, a gente não está preparado, então passa despercebido por isso, que a gente não está preparado para a resposta que ele vai dar, né? Que os espíritos vão dar. Então, nós vamos, depois, recomeçar aí o Livro dos Espíritos. E isso aí, ó, para muito tempo, até para as próximas encarnações, a gente está aí estudando. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos é a revelação do mundo, dos infinitamente pequenos e do micro e do macrocosmo, né? Então é sobre o universo todo. A gente diz revelação porque ninguém está inventando nada, nada foi criado pelo Espiritismo ali. As coisas não foram criadas, reencarnação, pluralidade de mundos, não foi criado, isso não foi invenção do Espiritismo, ele apenas revela e traz aquilo que todos já conheciam, porque essas verdades são do universo, né? Então não é do Espiritismo, são verdades universais, verdades divinas, que todas
as religiões ensinam, cada um do seu modo, do seu ponto de vista. E reencarnação, não com essa palavra, mas já estava lá, bem exploradinha, lá nos livros védicos, né? Então, todos conhecem a Índia, sempre foi reencarnacionista. Agora, o problema é a maneira de ver, é o ponto de vista. E veio, portanto, o Kardec codificando as mensagens dos espíritos de uma forma mais simples, né, mais desnuda de superstições. Então, ele funciona como um filtro, realmente, para filtrar as crendices, as superstições e tudo isso. Então, veio trazer para nós, né, de uma maneira muito clara, as verdades do universo. Não é do Espiritismo, ele apenas revela. Então, nós estamos na 1019, que vem coroar aí essa obra maravilhosa, vem fechar essa obra maravilhosa, e a gente começa depois da primeira pergunta, o que é Deus? Então, a pergunta é, em todas as explanações que a gente faz por conta da orientação dos espíritos, das respostas dos espíritos, da abordagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as passagens do Evangelho tradicional comentadas pelos espíritos, sempre está lá isso aí, meu reino não é deste mundo. Jesus disse, meu reino não é deste mundo, né? Tanto que por isso falamos aqui, comentamos isso aqui domingo, por isso que ele não teve, né, a menor intenção de se livrar daquela cruz, daquele martírio todo, e mostrar todo o seu potencial, né, que ele carregava e que ele carrega, até mais ainda, porque estamos todos em evolução, para aquele mundo ali, né? Ele não queria reinar nesse mundo, então ele entregou-se à cruz, ao martírio, sabendo que essa seria a sua missão na Terra, que isso provaria a vitória do bem sobre o mal, né? Parece paradoxal isso, né? Através da morte dele, do martírio, a vitória do bem sobre o mal. Mas sim, tanto que ele falou, destruireis esse templo e em 3 dias eu o levantarei. O templo é o corpo, é o nosso corpo, e foi o que ele fez em corpo espiritual, né? Aparecendo na forma perispiritual, que é o corpo celestial, a que Paulo se refere, para Madalena. Então, ele veio provar realmente a vitória do bem sobre o mal, com a ressurreição da alma, né, num corpo espiritual. Então, isso aí a gente já sabe que na Terra nós não temos o reino de Deus. Até porque a Terra é um planeta de provação e expiação. E o que é isso? Espíritos errantes, né? Não no sentido de estar errando, e sim de ir e vir ainda, de necessitar de ir e vir, né? E cheios de resgates para fazer pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, sabemos que o reino de Deus, nessa terra, como Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Agora, a pergunta é essa. Poderá o reino do bem, não é nem o divino, nem é o reino de Deus, né? Mas o bem poderá implantar-se na terra? Que a gente duvida às vezes, né, disso tudo. Mas os espíritos nos dizem, através de uma mensagem também de Mateus, essa questão aí, ó. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança
o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Aqui parece um preconceito contra os cabritos, né? Mas é só uma alegoria para fazer a distinção, né, entre aqueles escolhidos e não. Mateus usou isso aí, se é que usou, né? Porque a gente sabe que isso foi tudo escrito muito tempo depois das coisas acontecerem, né? Muito depois de Jesus. Então, a gente não tem certeza, mas não vamos tomar isso aí como preconceito contra os cabritinhos, não, né? Não são só as ovelhinhas que vão ser salvas, todos vão ser salvos, né? Todos vão alcançar aí a bênção maior do Senhor. Um princípio elementar de justiça determina que a sentença não pode transcender a natureza do crime. Todo julgamento, portanto, deve ser relativo e temporal à pena, considerando o estágio em que se encontra o indivíduo, com sentenças compatíveis com suas necessidades evolutivas. Então, a gente vê que não há preconceito aqui contra os cabritinhos e as ovelhinhas, não. É que aqui houve essa alegoria, os cabritinhos não estavam ainda merecendo o reino de Deus, estavam errando muito, e as ovelhinhas já tinham aceitado a mensagem divina. É assim que o bem se restabelecerá na terra. Por quê? Os bons vão merecer a terra prometida por Jesus. E aqueles que não forem bons vão continuar o seu processo evolutivo para se tornarem bons, para merecerem a terra prometida. Então, só vai aqui, ó, recebam como herança o reino de meu Pai, que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Né? Venham vocês que são abençoados pelo Pai. Então, quem são aqueles que são abençoados pelo Pai? Em termos de bênção, todos são abençoados pelo Pai. Mas os escolhidos são aqueles que estão dentro da obediência à sua lei. Então, se a gente não interpretar isso aqui, parece que aqueles que estão errando não são abençoados pelo Pai. São todos abençoados pelo Pai. Todos nós somos abençoados pelo Pai. A grande bênção do Pai para nós, espíritos ainda inferiores, é a bênção da reencarnação. É a oportunidade de resgatarmos o nosso passado delituoso e alcançarmos uma vida melhor. Essa é a grande bênção. Não existe condenação, por quê? Porque a pena, né, esse princípio básico de justiça é que todo julgamento, portanto, deve ser relativo e temporal à pena, considerando o estágio em que se encontra o indivíduo, com sentenças compatíveis com suas necessidades evolutivas. Então, não existe condenação eterna. Esse princípio de justiça, né, exige que a pena deve ser de acordo com o erro que a pessoa cometeu, e aí, resgatado esse erro, né, cumprida essa pena, nós vamos para o lado das ovelhinhas. Mas nem por isso estávamos sem a bênção de Deus, que nos abençoando com a oportunidade da redenção, nos proporcionou a oportunidade, então, de nos juntarmos aos espíritos bons, aos espíritos mais aperfeiçoados do que nós nos encontramos agora. Então, não existe a possibilidade de a gente não estar sendo abençoado, né? Então, essa mensagem que está em Mateus, ela precisa ser muito bem interpretada para a gente não colocar aí injustamente, né, uma ideia ruim nessa mensagem dele. Então, tem aqui, todo julgamento, portanto, deve ser relativo e temporal à pena, considerando o estágio em que se encontra o indivíduo. Isso aqui também é muito importante. Isso aqui é de muita importância, olha só. Considerando o estágio em que se encontra o indivíduo. Por quê? Porque se ele conhece menos, ele não vai ser tão cobrado quanto aquele que já conhece muito mais e comete o mesmo erro dele que ele nem sabia, o outro já sabia. Ainda
merece aí uma observação de por que ele ainda não sabia. Tá? Porque senão, ficar na ignorância é prêmio. Né? Não quero saber. Né? Uma vez eu conversando com uma menina, ela falou assim, olha, já me deram até, porque ela estava com alguns problemas. Aí ela veio conversar comigo, uma amiga minha, foi à minha casa, aí eu trouxe um livro dos Espíritos para dar de presente. Levei, né, para entregar. Peguei lá na estante e levei para ela. Aí ela olhou e falou assim, eu já ganhei um. Eu falei, não leu então. Fez nada, não estudou. Senão você não estava aí com esse problemão aí. Porque o problema dela era de entendimento, era porque problemas todos nós temos. O problema é que a gente não consegue coordenar as ideias ali, não consegue compreender a situação. Eu falei, ó, se você já tivesse dado uma estudadinha nele, você não estava nessa situação aí não. Aí ela falou assim, não, mas eu não li, eu não quis. Tá lá, guardadinho. Aí eu falei assim, então você leva esse aqui, bota junto com o outro, quem sabe esse aqui hoje você vai querer já ir lendo, né, até chegar em casa. Aí ela falou assim, eu não quero assumir essas responsabilidades que vocês assumem não. Eu falei, então minha filha, você está querendo um portal mágico, você está querendo uma pílula mágica, que você vai tomar essa pílula e você vai ficar boa de tudo, né? Você quer, isso você não vai ter nunca, você não vai conseguir isso nunca em lugar nenhum da sua vida. Né? Em tempo nenhum. Então, minha filha, trata de se movimentar, trata de analisar aí a sua cabeça e ver. Não precisa ir para ninguém, não, porque você sabe que você está errando, você sabe disso. Então, não precisa ir para psicólogo para ele mostrar para você isso que você já sabe, não. A menos que você ainda não saiba, mas você sabe, você acabou de me falar. Então, quer dizer, são coisas que a gente fica imaginando, a gente não quer assumir. A gente não quer fazer esforço para nada, né? Mas quer que o bem se estabeleça. Então, é difícil, né? Essa questão aí, 1019, é essa aí. Ó. O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então depende de quem que o reino do bem se estabeleça na terra? De nós que habitamos nessa terra, só da gente. Os espíritos, Deus não vai fazer, né, uma magia para que todos nós nos tornemos bonzinhos, para que o bem se estabeleça na terra, de jeito nenhum. Isso vai depender, ele nos deu o maior presente que podia dar, que um pai pode dar a um filho, a capacidade de buscar por si mesmo a sua graça, a sua felicidade, o seu bem-estar, que é o livre-arbítrio. Não é? Nós sabemos que quando nós usamos mal o livre-arbítrio, a gente tem problemas seríssimos. E causa muito problema para os outros também. Então, o presente, por quê? Porque a nossa graça, a nossa felicidade não depende de ninguém. É só do nosso bom uso do livre-arbítrio. Ora, se eu tenho alguns problemas que para resolver eu preciso dos outros, isso aí é um resgate que eu estou fazendo. Alguma coisa de muito errada eu fiz para estar numa situação agora de que a minha graça depende dos outros. Mas por que será, né? Porque eu tenho livre-arbítrio. Se eu estou usando hoje muito bem o meu livre-arbítrio, provavelmente eu não usei lá atrás muito bem esse livre-arbítrio para hoje estar numa situação que eu não posso fazer determinadas escolhas, porque dependo de outras situações. Mas isso é resgate. Isso é a bênção de Deus nos dando a oportunidade de resgatarmos o nosso erro. Então, é sempre o livre-arbítrio, ele não é absoluto, ele é sempre relativo. Está lá também no Evangelho, tudo posso,
mas nem tudo me convém. Por quê? Poder fazer eu posso, né? Mas eu não devo. Eu não devo, porque aquilo vai me acarretar problemas. Né? A liberdade que a gente almeja tanto, não é fazer tudo o que a gente quer fazer. Paul Sartre já falava isso. É querer também fazer. Né? E fazer o que tem que ser feito, fazer o certo. Então não adianta. Então a liberdade que a gente tanto almeja, ela só pode vir com o desenvolvimento da nossa moralidade, para que a gente possa escolher melhor. E aí, desenvolvendo a moralidade, vamos fazer escolhas mais elegantes, vamos acertar mais, vamos merecer uma terra onde o bem reina. No momento, somos laranjas podres. E vamos apodrecer o saco de laranja se a gente for para lá. Né? O saco de laranja boa. Bota uma laranja podre só dentro de um saco, ela contamina aquilo tudo. É um horror. Né? E no momento, nós que estamos em planos de provação e expiação, não quer dizer que a gente seja ruim, malévolo, muito mal. Não. Nós somos inferiores. Somos orgulhosos, viciosos ainda, ciumentos, egoístas. Ah, mas eu não sou assim. Olha, pode não ser assim numa inferioridade ou na outra, mas alguma tem, senão não estava na terra. Porque Deus não errou quando nos colocou aqui. Isso é um plano de provação e expiação. Quem tem que provar e expiar é quem ainda está errando muito. E quem já errou e continua errando. Então ele errou em colocar a gente aqui? Ah, não, eu sou um espírito bom, ele errou e me botou num plano de provação e expiação? Claro que não, né? Só por pensar assim a gente já está errando muito, porque nem conhece um pouquinho das próprias atitudes, né? Daquilo que está fazendo. Então o bem poderá sim reinar na terra. Com certeza ele vai reinar na terra. A terra está em transição e está num período crítico de transição. Por quê? Tudo está em evolução sempre. A terra está em evolução desde que ela foi criada. Desde que ela esfriou, desde que ela recebeu aqui os primeiros habitantes, né? A forma de vida, os animais, tudo. Ela está em evolução desde esse tempo. Agora, ela está num ponto muito crítico de transição para um plano regenerador, para que um plano do bem. E para isso, os espíritos renitentes e revoltados e aqueles teimosos no mal não podem ficar nela. Porque aí não vai dar certo, é a laranja podre que não pode ficar lá no meio das outras. Então essas almas vão sair. Como todos nós, todos os habitantes da Terra vão desencarnar, claro. Agora, aqueles que estão teimosos, que insistem na inferioridade, eles não vão voltar. A limpeza se faz dessa maneira. Vão voltar aquelas ovelhinhas, né? Os cabritinhos vão aprender muito em outros planos para evoluir e merecer a terra prometida, a terra que Jesus falou, que habitariam os bons espíritos na terra prometida, né? Então aqui, ó, estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Não deixarão um mundo inferior enquanto estiverem fortes, não é? O orgulho e o egoísmo, que eles são os pais de todos os outros, né? De todos os outros problemas. Eles são os mestres, né? Quem é orgulhoso e egoísta é ciumento, é vicioso, é assim. Eles comandam, né? Eles puxam a turma das inferioridades. Então, só quando a gente ficar sem isso aí, que a gente vai merecer uma terra onde o bem vá reinar. Então, no caso, não deixarão planos de provação e expiação. Não quer dizer a terra, né? Aqui, o bem poderá reinar um dia na terra. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, quando banir o orgulho e o egoísmo da terra, a terra se tornará o bem. Então, aqueles espíritos que ainda são assim, se eles continuarem, eles não voltam para cá. E vai fazendo a limpeza. Vêm os bons, os maus vão saindo, vão desencarnando e não volta.
Então, aqueles que estão aqui na Terra, mas que já compreenderam que precisam ser bons, eles vão voltar. Esses espíritos retornam à Terra e vão aqui aprender muita coisa para melhorarem a sua situação e merecerem uma terra boa, né? A terra prometida pelo Mestre, um plano de regeneração. A própria morte é um juízo, porquanto colhemos no além as consequências de nossos acertos e desacertos, como periódica avaliação de aprendizado no suceder das existências reencarnatórias. Diariamente somos julgados por um juiz incorruptível, a própria consciência. Não existe um juízo final, né, onde todas as almas vão ser julgadas de acordo com a alegoria de Mateus, né, onde um vai separar do outro assim. Isso é alegórico, isso é uma simbologia. Todos os dias nós somos julgados pela nossa própria consciência. Esse juiz é incorruptível, esse não tem jeito. Não tem propina para ele, não. Esse aí vai realmente mostrar o nosso erro e não vai dar moleza, não. Nós vamos ficar atormentados, nós vamos perder o sono, nós vamos ficar doentes, nós vamos perder a alegria, porque exatamente é essa a punição. É isso que a gente recebe como troco das nossas imperfeições, né? A falta de sossego. Isso significa inferno. Isso é inferno. Quando a gente está atormentado pelas nossas inferioridades, pelas coisas que a gente está fazendo de ruim, aí que gera também uma reação nas pessoas, para nós. Isso é inferno. Que a gente deita, não consegue nem dormir, porque está ali aquelas ideias tristes fervilhando na cabeça da gente, né? Então a gente vai consertando, vai pegando ali, vai pegando aqui, vai resgatando, começa a fazer a nossa redenção, isso é purgatório. No momento que a gente começa a fazer essa reflexão e ver que a gente está errando, que a gente precisa acertar, isso é o purgatório. Esse purgatório é onde? Planeta Terra e outros irmãozinhos de provação e expiação. Isso aqui é um purgatório, né? E o céu? O céu é um planeta ditoso, é um planeta onde a inferioridade não existe, aonde as almas já estão mais aperfeiçoadas. Não é um espaço geológico, não existe isso. É mental, né? É estado de espírito. No purgatório, a gente ainda é atormentado pelos erros, mas a gente tem a vontade de acertar e vai acertar. Aí na Terra, qual é o céu aqui para a gente? O céu é quando a gente passa aquele dia que a gente passou, fez alguma coisa a alguém. Aí na nossa reflexão noturna, né, assim na hora que terminou o dia, a gente começa a pensar, o que eu fiz hoje que eu não devia ter feito, o que eu podia ter feito de bom. Aí no dia seguinte a gente vai consertando aquelas coisinhas que a gente identificou no dia anterior. Aí naquela outra noite, a gente deita mais feliz, fala, poxa, isso aqui eu consertei, isso aqui eu já resolvi, estou no céu. Vai dormir na paz dos anjos, né? Então é um estado de espírito. Céu, inferno e purgatório. Então a própria morte, né, é um juízo. Quando a gente desencarna, fora esse do dia a dia que a gente faz aqui, a gente vai ser julgado pela própria consciência. É exatamente isso, saindo da perturbação da morte, que a gente começa a ser julgado pela consciência, vê os erros que cometeu e começa a fazer as escolhas para recuperar, né, a confiança daquelas almas a quem nós prejudicamos e realmente resolver o problema que nós causamos. Aí a gente forma um grupo familiar, ou então de trabalho, seja qual for, que possa nos oferecer condições de resgate. Isso aí é fato. Então, né, só cabe a cada um de nós fazer isso aí. Aí, ó, a infelicidade, a depressão, a ansiedade e o desajuste são penalidades que cumprimos compulsoriamente, até que nos decidamos a modificar nossos rumos, nossa maneira de agir, propondo-nos a cumprir as leis divinas. Até lá, é isso aqui, ó. Não tem jeito, não tem jeito. Nós estamos num momento da Terra em que está muito complicado mesmo, né? Em todos os países, a gente está vendo muita confusão. No nosso país, a coisa está... Né? Nós estamos num caldeirão
de iniquidades, um caldeirão de indignidade. Está um problema seríssimo, né, na Terra. Mas é aquela história. O que acontece quando a gente precisa fazer uma mudança? Uma bagunça, né? Começa a encaixotar tudo, começa a fazer uma triagem daquilo que ainda nos serve, daquilo que não nos serve mais, que pode servir a outra pessoa. Começamos a fazer a triagem toda, encaixotar as coisas, né, e tirar tudo, desvaziar todos os armários. Aquilo é um caos, é um caos. Tem gente que adora mudar. Eu não sei como é que pode gostar disso, né? Eu mudei 2 vezes, uma quando casei e a outra quando eu fui para essa casa que eu moro. E dali para o além, né? Para o além, porque, meu Deus, que caos. Olha, eu ficava perdida naquele monte de coisa, eu fiquei desesperada. Então, toda transição, né, provoca um caos. Um simples reparo dentro da casa, uma obrinha para reparar um cano com problema, vai ver o que vai acontecer. Vai ser um caos, que é uma coisa, puxa outra, e puxa outra, e puxa outra, dali a pouco você está fazendo outra casa, né? Então, não ia acontecer diferente com a Terra. Uma transição planetária, olha o trabalho dos espíritos. Nós vemos essa corrupção toda, a gente vê essa inferioridade toda reinando ainda em nós, não é só neles, é em cada um de nós. A gente fica imaginando que nós estamos podendo, né, fazer alguma coisa, que a gente pode fazer isso, fazer aquilo. Não, tudo posso, mas nem tudo me convém. Aquilo que não me convier, que eu fizer, o que vai acontecer? Quem está no controle vai agir. E não somos nós que estamos no controle. Nós estamos no controle da nossa vida, mas não no controle do universo, não no controle das coisas superiores, né? Então, esse planeta não é nosso, nós estamos nele, mas ele é obra de Deus e tem um coordenador, que é Jesus, que está vendo isso tudo, que está por dentro, está ciente, né? Nada acontece, nem um fiozinho de cabelo cai sem que Deus saiba e permita. Né? Então, nós estamos nos achando, mas na verdade, nós não podemos o que nós queremos. Ninguém pode o que quer se não tiver que ser, se não estiver de acordo com a lei de Deus. Porque nós não estamos nesse controle, quem está é Ele. Então, num momento ou outro, isso aí vai gerar muita dor e muito sofrimento para as almas aprenderem. Já está, né? Já está gerando. Toda transição provoca muita desordem antes. Então, a Terra está recebendo espíritos já há algum tempo, não é agora, né? Espíritos muito bons, muito moralizados, e outros muito inferiores e muito imorais, para que possam ter oportunidade de fazerem a sua redenção, com conhecimentos muito altos em tecnologia, a inteligência muito avançada, mas muito pouco moralizados. Mas como a Terra precisa de muito trabalho, eles estão tendo essa oportunidade. Se eles não aceitarem, eles que eu digo, nós, né? Se nós não aceitarmos a fazer a nossa redenção e continuarmos no mal, a gente não volta para cá. Essa é a limpeza. É isso que vai acontecer. Então, isso não está no nosso controle. No nosso controle está o quê? Melhorar, evoluir, parar de fazer bobagem, fazer direitinho, fazer a coisa certa. Mas se não está... Teve uma entrevista do Haroldo, que até a Magui reenviou para mim, porque ela já tinha enviado, mas eu não consegui ler. Aí ele fala... Eu não trouxe o texto porque eu não achei... Eu li isso hoje, eu não consegui procurar isso em obras póstumas. E obras póstumas é uma obra que, por ser póstuma, não foi Kardec que escreveu, foi após a morte dele. Então, tem muito erro, tem muita coisa, tem muita bobagem ali. Mas não é pouca não, é muita.
Raul Teixeira veio uma vez aqui a esta casa fazer uma palestra sobre isso. E mostrou várias coisas dentro de obras póstumas, que são absurdas. Essa obra não pertence à codificação. A codificação está aqui, ó. Obras póstumas não pertencem à codificação. Ela foi escrita depois, com os achados, com os manuscritos, com as coisinhas que estavam todas ali, né, nas coisas de Kardec, que ainda seriam analisadas, ainda seriam verificadas. Então, foi publicado. Muita coisa que não passou pelo aval dele, ele já não tinha nem visto ainda aquilo, né? Por isso, obras póstumas. Então, ele faz uma referência a um capítulo de obras póstumas que fala sobre a transição planetária. Eu acredito que isso seja real e fato, porque ele é um estudioso. Quem sou eu para chegar? Nossa, nem na sombra. Haroldo Dutra, ele é um juiz, ele é muito estudioso mesmo, muito. E ele não iria falar sobre esse capítulo se ele não tivesse verificado muito bem antes. Então, eu não consegui ter acesso ao capítulo, porque não deu para eu ler. Então, eu nem trouxe, eu vou até passar para você depois. Você põe na nossa página, a gente até analisa. Falando sobre a transição, que ele até faz essa recomendação, que a situação vai ficar os espíritos falando, tão complicada na Terra, porque quem está no controle são os espíritos superiores que estão controlando tudo isso que está acontecendo, e as coisas não vão degringolar da maneira como nós fazemos ou queremos, né? Porque a gente não está no controle disso. E que aquelas pessoas, aqueles espíritos ainda inferiores, que ainda defendem, né, suas teses, seus conceitos, sua filosofia completamente contrária à lei de Deus, né, contrária à lei tudo voltado para a matéria, longe da espiritualidade, que estão longe realmente de Deus, vão ser pressionados ao ponto de acabarem enlouquecendo. E segundo ele diz, que está nesse capítulo, que eu vou verificar, portanto eu não estou assinando embaixo de nada disso, que eu não verifiquei, que serão mortes antes da morte, porque a loucura é uma morte antes da morte. Você não tem vida. A pessoa que permanece com conceitos, né, com seus próprios pensamentos totalmente errados e são pressionados, eles acabam enlouquecendo, porque acreditam naquilo mesmo, eles acreditam naquilo que eles estão falando, naquilo que eles estão fazendo. Eles acreditam que aquilo ali é a verdade. Então, eles pressionados acabam enlouquecendo. Diz que nós vamos ter algumas evidências disso, né? E, por conta disso, muitos suicídios, muitas coisas tristes nesse processo de transição. As pessoas esperam muitos fenômenos, hecatombes e outras coisas mais, fenômenos naturais. Isso não faz parte de transição, a Terra sempre teve isso, vai continuar tendo. Todo mundo, todo planeta tem, né, seus fenômenos físicos. Mas os sinais dos tempos já mostrou ali na Gênesis que não é através desses espetáculos que a Terra vai ser transformada, não é através disso. É através da moralidade das almas, né? Perdendo a imoralidade, ganhando moralidade. Isso que vai fazer a transformação. Mas isso causa muita dor e muito sofrimento, porque se fosse fácil, ninguém ia ter dificuldade de se moralizar. Mas é uma guerra muito grande com as nossas inferioridades. É uma guerra muito grande com aquilo que a gente pensa, que a gente acredita, que a gente cristalizou e se engessou ali. Então, é muito doloroso, não é fácil mudar hábitos, mudar pensamentos, não é muito fácil. Então, eles recomendam que as almas, todos nós, né, que estamos na Terra, estejamos sempre muito em prece, né, muito dentro da nossa, da energia boa da prece, para que a gente não se desvirtue, que a gente mantenha a integridade psíquica, os pensamentos, para que a gente tenha cuidado, para a gente não né, ficar aí variando, né,
viajando naquilo que realmente não é. Até ele cita, acho que uma indicação de Bezerra de Menezes, quando ele fala que cada um deve permanecer no seu posto de serviço. Não deve abandonar seu posto de trabalho, de serviço, seja ele no bem, né? Claro, seja no bem, evidentemente. Porque quando os espíritos superiores tiverem que nos achar, nos procurar, é ali que eles vão nos achar. Na nossa sintonia do bem, né? Esse posto de serviço é a sintonia no bem. Nosso trabalho em favor do bem. É assim que nós vamos ser encontrados pela superioridade, porque não é, eles não é na coisa material. Então, isso é uma coisa muito preocupante, porque realmente o que a gente está vendo acontecer na Terra é muito sério, é muito grave. É muita infelicidade, uma depressão atrás da outra, é ansiedade, é desajuste, como está ali, de todo lado. Por quê? Porque isso é penalidade, que cumprimos compulsoriamente, é obrigatório. Se nós somos inferiores, é obrigatório, isso aí vai passar. Né? Até que nos decidamos a modificar nossos rumos, nossa maneira de agir, propondo-nos a cumprir as leis divinas. É a questão do filho pródigo de novo, está lá. Ele retorna e é o que nós temos que fazer, retornar à casa do Pai. Né? A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra. A cada uma já se assinala no mundo dos por caracteres que lhes são próprios. Né? Então vamos ver. Ó. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista inteiramente opostos, pela natureza das disposições morais e pela disposição intuitivas e inatas. É fácil, então, distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. As duas estão aí, né? E são diferenciadas por isso aqui. Então, o que acontece com elas? Ó, a nova geração, o que distingue, o que caracteriza a nova geração? Uma inteligência e uma razão geralmente precoces, por um sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Isso caracteriza a nova geração. Então, se a gente vê essa corrida atrás do ouro, com certeza de nova geração ali não tem nada. Porque são as coisas espirituais que são valorizadas pela nova geração, né? Um sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Quer dizer, de fazer o bem, de pensar no próximo e não em si mesmo. Na Terra, temos considerável progresso em todos os setores da atividade social. Não resta dúvida que isso aqui é um fato. Ó. A escravidão, ela foi erradicada. Ah, mas ela não é legalizada. Então, a escravidão foi erradicada. Os preconceitos raciais foram combatidos, e estão sendo combatidos. Né? A tirania é contestada. A guerra é encarada como triste espetáculo de barbárie e subdesenvolvimento. Os povos começam a entender a necessidade de convivência pacífica. Multidões trabalham diligentemente cumprindo seus deveres e respeitando a lei. Isso aqui é fato. Isso aqui nós estamos vivendo isso. Lá para trás foi muito pior, porque tudo isso aqui era legal. A escravidão era legal, o preconceito era legal. Hoje não é. Né? Então isso é progresso. Mas embora isso aí, né? Não obstante o progresso, por ser um planeta de provas e expiações, a luta entre o bem e o mal, as virtudes e os vícios, ainda é uma constante na Terra. Quer dizer, nós estamos muito longe, muito aquém do ideal, mas já estamos vendo essa preocupação, as campanhas, as crianças que estão chegando, né, algumas pouco moralizadas, mas uma grande maioria muito moralizada. A gente vê que elas absorvem a educação que é dada a elas com muita facilidade. Eu fui socorrer a minha baixinha lá que foi fazer xixizinho lá e ela falou, acabei. Eu lembro do meu filho, mãe, vem me limpar.
Aí eu fui. Não tinha nada, ela estava, né, quase não fez nada. Aí eu peguei o papelzinho, né, limpei. Aí quando eu botei aquilo dentro do sanitário, ela falou assim, vó, não pode botar aí. Tem que botar no lixinho. Eu falei, tem razão, vovó fez muito errado. Então, olha só, eles não fazem, ela não joga nada no chão. E a gente atiça pela janela do carro, né? Aí a lata bate no para-brisa do outro, quebra. Coisa horrível. Então, a gente vê que nós temos que mudar hábitos. A gente não pode permanecer assim. A gente tem que fazer uma revisão e ver o que a gente está fazendo. Por quê? As nossas atitudes no dia a dia revelam o que nós somos, o que nós pensamos. Por quê? O pensamento alicerça a ação. Então, aquilo que a gente faz na nossa rotina, esteja alguém vendo ou não esteja, não importa, a nossa maneira de viver denota quem nós somos. Ali a gente tem que analisar, eu devo ser assim ainda? Porque é só assim que a gente vai conseguir se redimir. Não tem pílula mágica para tomar e fazer que a gente se aperfeiçoe. É por força de vontade mesmo. Todo aquele que não vacila em praticar o mal, com o propósito de atender suas ambições, consciente dos prejuízos que causa, sem nenhum constrangimento, sem nenhum respeito pela vida humana, será banido da terra. Olha aqui. É exatamente o que a gente viu lá para trás, né? Isso está de acordo com aquela página, né, que o Haroldo Dutra se refere, que eu vou procurar e vou botar o videozinho aqui também para a gente assistir. É muito bom, é muito interessante. Tá vendo? Ó, será banido da terra. Quer dizer, primeiro vai ser banido da vida em vida, com a loucura, né? Porque fica louco. Vocês nunca tiveram oportunidade de contrariar alguém e essa pessoa, nesse momento, ficar enlouquecida? Todo mundo já teve isso. Imagina essa pressão todo dia, enlouquece a pessoa, porque ela não pode ser contrariada, ela tem a verdade dela e ela acha que todo mundo tem que admirar, né? Então é isso, vai ser banido da terra. Esses espíritos esgotam as últimas oportunidades de renovação. Então a terra está recebendo tudo que é desgraça mesmo. Espíritos, porque ela está saindo de provação e expiação para a transição. É a mudança. É a triagem que a gente faz no armário, na nossa casa, para mudar. Aí é aquela questão de Mateus. As ovelhas vão para um lado, os cabritinhos vão para o outro. Não necessariamente ovelhas e cabritos, porque o cabrito é ruim e a ovelha é boa. Não. Só uma simbologia entre o bem e o mal. Só isso, tá? Nada de preconceito contra os bichinhos, não. Esses espíritos esgotam, então, as últimas oportunidades de renovação. Daí o recrudescimento da violência na sociedade terrestre. Isso explica o que nós estamos passando no planeta. Que parece que está todo mundo doido. Tem hora que a gente vê as pessoas defendendo causas que a gente não acredita que a gente está ouvindo aquilo. A gente não acredita. Eu ouvi uma barbaridade tão grande de uma pessoa numa entrevista que deu, que eu falei, não, eu não estou acreditando que ela está falando isso. Que ela está defendendo isso, eu não estou acreditando. Mas defendendo com, sabe, com calor mesmo. Acreditando naquilo ali. Quer dizer, já está enlouquecendo. Já está doido, já está enlouquecendo. Daqui a pouco, pressionado pelo problema, se mata, porque não consegue ser entendido, né? É uma loucura, gente. Então, e é exatamente isso aqui. Daí o recrudescimento da violência na sociedade terrestre. Justifica o que a gente está passando aqui na sociedade, né? Planetária. Os espíritos atrasados distinguem-se como aqueles pela espiritualidade, pelo bem, né? No sentimento. E os atrasados? Revolta contra Deus por não reconhecer qualquer poder superior à humanidade. Propensão instintiva às paixões degradantes.
sentimentos antifraternos, de orgulho, inveja, ciúme, etc. e tudo mais. Preferência a favor de tudo que é material, sensualidade, cupidez, avareza, é o que nós estamos vendo na sociedade da Terra, na maioria, não só do nosso país, como da Terra toda. Né? Então, isso aí é a marca da transição planetária. Isso é a marca. A chegada dos bons, e a gente ainda vê isso aqui, reinando ainda, para poder ter a oportunidade de fazer sua redenção. Se quiserem fazer, está em tempo para fazer. Né? Claro, nunca é tarde para absolutamente nada. Nunca. Né? Quantas pessoas, às vezes, deixam a doença chegar para o sofrimento balançar as estruturas morais da pessoa? A gente não precisa disso. E muito menos morrer para isso, para a gente entender. A gente não precisa desencarnar com os nossos erros. A gente não precisa disso, a gente precisa entender. O processo empático é o que mais nos faz alcançar a redenção rapidamente. É o caminho mais certo. Colocarmos-nos no lugar do outro. Sentir a dor dele. Aí sim, né? É saber, se tivesse sendo comigo, como é que eu ia reagir se isso fosse comigo? Né? Esse é o único caminho para que a gente possa ter também o espinho espetado na nossa pele. O espinho virtual, porque se a gente não der atenção a isso, espinho virtual, nós vamos ter o espinho de fato, o espinho de verdade, para furar a nossa carne, para a gente aprender. Né? Não é só o que a gente fez, é o todo. Né? É o todo, a gente está num todo. Então, nós temos um acervo muito grande na nossa caminhada evolutiva, de coisas boas e de coisas ruins. Então, a gente está aqui nesse mundo, graças à bênção de Deus, né? A gente está aqui tendo oportunidade. A gente precisa viver mesmo. Viver o hoje, aproveitar o hoje. Em janeiro, no meu próximo encontro no 1º de janeiro, 1º de janeiro não, 1º de janeiro, eu vou trazer um videozinho que até o Abel já colocou na minha página, sobre uma região, é da China, Japão, que eles vivem mais de 100 anos. Mas não é viver mais de 100 anos com problemas, sem andar, caquético, não. Olha para pensa que tem 80, pensa que tem 70. Mas como eles vivem? Isso já circulou muito, muita gente já viu, mas eu vou trazer para nosso encontro num domingo de janeiro, depois para o nosso aqui também, claro. Nossa terça-feira que eu amo, né? Que eu adoro. Então não deixo vocês órfãos de nada, tá? Que eu falo lá no domingo, eu sei que a maioria não está ali, mas eu repito aqui, porque realmente essa reunião é uma delícia. Mas olha, a gente precisa aprender a viver. Né? A gente não é só bater coração, né? É tão bom quando a gente faz alguma coisa legal para alguém, né? A gente se sente tão bem, por que não fazê-lo sempre, né? A doutrina espírita nos oferece uma convocação clara, objetiva e irrecusável para que participemos do impulso inicial que operará a grande transformação terrestre. Deixar o egoísmo como motivação existencial, que faz da Terra um planeta de expiação e provas. Isso aqui é difícil, mas a gente vence, claro que sim. Né? Olha só, Santo Agostinho fala assim, querer só é poder quando existe o saber. Quem sabe pode, quem não sabe não pode, ainda que queira. Olha só, isso aqui todos sabemos. Todos nós sabemos, então a gente pode. Aqui querer é poder. Porque isso a gente sabe, né? Não resta dúvida. Buscar a fraternidade que nos promoverá a mundo de regeneração, onde consciências despertas em relação aos compromissos da vida elegerão o empenho de servir como supremo recurso de reabilitação. Está aqui, ó. É a fórmula mágica
Só não é o portal mágico, né? É a fórmula. Fórmula tem que ser seguida, igual receita de bolo. Tem receita, fica bonitinho, fica direitinho, se seguir a receita. Mas começar a mudar ingrediente, botar menos ou mais, vai ficar horrível. Não vai dar certo. Então, essa aqui é a fórmula, é a receita para que a gente mereça a terra prometida por Jesus. O Espiritismo demonstra que, compondo a imensa família humana, estamos interligados de tal forma na trama da evolução que não haverá felicidade perfeita no mundo enquanto houver gente sofrendo privações e angústias. Né? Isso se a gente estiver com o coração cheio de amor, realmente, né? A mobilização dos recursos que detemos, de ordem material, social, cultural, espiritual, em favor dos companheiros de jornada terrestre, é de fundamental importância. Então, é preciso fazer isso, né? É preciso mobilização, é preciso a gente estar atento a isso tudo, né? O apóstolo João enfatiza em sua primeira epístola: ora, se alguém possuir bens deste mundo e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como poderá permanecer nele o amor de Deus? Leia-se bens deste mundo, incluindo bens espirituais também. Aquele que tem amor, aquele que tem afeto também, se ele também não oferece isso, se aquele que a pessoa não oferece nenhum sorriso, né, não é só bem material, não. Os bens deste mundo não são só bens materiais, são os bens espirituais também, né, que nós vivemos na dimensão espiritual e material, também no mundo material, porque nós temos o nosso lado espiritual e material. Então, isso é bem claro, né? Então, a reforma social, em todo o sentido e sob todos os aspectos, será a soma das reformas individuais ou não passará de utopia. Né? Por quê? Que a gente sempre repete aqui que as florestas são todas verdinhas, porque as folhas são verdinhas, porque se elas forem amarelar por uma doença, elas vão ficar todas amarelinhas. Né? Então, é a soma do individual para que o coletivo se transforme. A vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Essa se processa nos seres conscientes e responsáveis mediante renovações íntimas, constantes e progressivas. Semelhante fenômeno denomina-se educação. A gente precisa se educar. Educar-se mesmo, né? E o que é isso? O que é educação? Né? Kardec comenta, há um elemento que não se ponderou bastante, eu adoro essa página, eu trago muito ela para cá, né? A gente já leu. E sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Esse texto é o comentário da Lei do Trabalho. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Na tradução, talvez tenha um adjetivo aí para hábitos bons, porque tem os ruins também, né? Aqui não tem, mas provavelmente existe lá no original. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Olha só, isso aqui não está falando de indivíduos carentes, não. Indivíduos diariamente lançados na corrente da população. Então, pode ser de todas as classes sociais, né? Rico, pobre, instruído ou não, aqueles que são jogados na corrente social, sem nenhum princípio. Né? E o que mais a gente está vendo aí é a falta de princípios morais em todo o planeta, né? O professor Aurélio define educação: ato ou efeito de educar-se. Educar e educar-se. Não só o outro como a mim, né? Mesmo.
processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua maior integração individual e social. Aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. Olha só, olha os detalhes, olha as palavras, olha. Integral, aperfeiçoamento integral, ó, de todas as faculdades humanas. Todas. Não especificou, né? Conhecimento e prática dos usos de sociedade, civilidade, delicadeza, polidez e cortesia. A educação resolve ou não resolve o problema do mundo? O problema do universo? Claro que sim. Mas a gente insiste em não se educar, né? Fazer o quê, né? Educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo, diz Pestalozzi. Não é de conhecimentos que precisam os homens da atualidade, responsáveis pelas situações aflitivas dos dias que correm, é de sentimento. Disse o professor Hilário Ribeiro, não basta ter coração, é preciso ter bom coração. Né? Não basta bater, tem que ter bom coração. O momento reclama a ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. Dinheiro não resolve o problema da miséria, drogas não resolvem o problema da enfermidade, cadeia não resolve o problema do crime, dogmas não resolvem o problema do vício, pois miséria, enfermidade, crime e vício são frutos da ignorância. O mal é a própria ignorância. Dinheiro, drogas, cárcere e dogmas não fazem luz no espírito do homem. Somente a educação. Não tem outro caminho. O objetivo máximo do espiritismo é educar para salvar. Iluminar o interior dos homens, para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, de todas as modalidades de crueza e de impiedade, de todas as atitudes e gestos de rivalidade e deselegância moral. Essa conquista diz respeito ao sentimento, ao senso moral que os homens do século ainda não chegaram a possuir. Pedro de Camargo. Pedro de Camargo foi um professor, pesquisador, orador, escritor e na espiritualidade também continuou fazendo o seu trabalho. Ele tem um pseudônimo, Vinícius. Quando encontrarem um livro, Vinícius, é Pedro de Camargo. Grande figura, espetacular mesmo. O problema do Brasil, diz doutor Miguel Couto, é um só, educação. Esse é o problema da humanidade. É pela autoeducação que se processa a evolução dos seres livres, conscientes e racionais. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Só precisamos de educação. Então, que a gente se autoeduque e nunca percamos a oportunidade de oferecer também educação. Através de quê? Não da palavra, mas das atitudes. Mantendo, né, como o Haroldo Dutra recomenda, a nossa integridade psíquica para que a gente continue no nosso juízo perfeito. Muita paz para todos, que Deus continue nos abençoando.